Vídeo rápido sobre CEMIG, com código de negociação CEMIG3 e CEMIG4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 4.231% aos sócios, contra um retorno de apenas 550 do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 43.300, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje a gente vai fazer uma análise completa de toda a questão que envolve a companhia, a visão do mercado perante a isso. Vamos falar sobre dividendos, fazer uma análise fundamentalista, vamos calcular o preço teto, o preço justo e o gerenciamento de risco mais importante no final do vídeo. O momento talvez não seja o melhor. Na data de gravação desse vídeo a empresa cai 3%, não é nenhuma novidade, dado a tudo aquilo que ela está envolvida. No último vídeo nós falamos do plano da companhia, trouxe algumas preocupações que eu tenho frente a um capex de 36 bilhões esses, que são um valor recorde. A companhia nunca fez um investimento tão pesado. De lá para cá o que toma conta é a questão da federalização. Em um momento existe uma proteção e em outro momento nós temos até mesmo uma concordância quanto à entrega da companhia, quanto à federalização da companhia, em troca ou em prol de uma diminuição da dívida do estado de Minas. Acredito que até aqui todo mundo vem acompanhando isso. Só que o grande ponto e mensagem principal desse vídeo é que, na opinião de poucas pessoas, e eu me incluo nelas, comentário de cunho pessoal, eu acredito ser uma troca ou uma entrega difícil de se manejar, difícil de se realizar. Eu não falo nem só operacionalmente, a gente vai falar a questão de preço, mas não é algo tão fácil assim de se tirar do papel essa federalização de fato. E aí a gente sai do operacional e entra na questão preço, porque esse preço, esse market cap, e eu já vou adiantar algumas coisas do gerenciamento de risco, 26 bilhões de reais, ele não é nem de perto aquilo que a companhia vale. Vocês não têm ideia da grandiosidade da empresa, do que ela é não só em Minas, e o povo de Minas sabe muito bem quem ela é. A CEMIG ela atua no Brasil inteiro. Então quando a gente fala de valor justo da companhia, valor esse, que não é esse de mercado, ele está muito distante, ele está muito aquém dos quase 200 bilhões de reais, que é o valor da dívida do estado de Minas com a federação. Então, por si só, até aqui você já enxerga imbróglios, dificuldades para que isso se realize. Isso impossibilita? Não, na realidade, essa possibilidade ela está na mesa, a proposta foi feita. E o ponto principal desse vídeo é, quando a gente começa a focar só nisso, a gente foge daquilo que é o principal, do que o investidor tem que buscar, que é olhar para a companhia, olhar para os fundamentos. Os ruídos causam impacto? Sim, e a gente já vai falar no gerenciamento de risco, como proceder, como agir em situações como essa. Quando a gente traz os olhos para a companhia, o que ela ainda faz, o que ela ainda vem divulgando, mesmo com tantos ruídos? Ela acabou de anunciar uma emissão de debêntures. Tratei na área de membros questão de renda fixa, a importância de caixa, LC, CDIs, Tesouro Direto e também debêntures. E o porquê eu não invisto em debêntures de empresas nacionais ou nos Estados Unidos. O que ela fez foi contrair dívida para a recomposição de caixa da companhia, uma dívida a mercado, uma dívida mais confortável, mais barata. A gente fala de um montante de 2 bilhões de reais. Vendas de subsidiárias na ordem de 100 milhões de reais, mais de 100 milhões. Por que subsidiárias? Porque quando a gente fala de CEMIG, a gente fala de uma holding gigantesca. Valor esse que agora vai estar à disposição da companhia para finalidade de projetos, para finalidade de capex, para finalidade de proventos. As companhias podem sim distribuir isso em forma de proventos. E ela essa semana também anunciou algo novo, autoprodução de energia, um potencial de 300 megawatts, projeto e operação esses que a gente também fala de algo na ordem de 100 milhões de reais. Continuando, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem corretoras, empresas, grandes players que ainda compram, recomendam, indicam a CEMIG
para carteiras de dividendos. O que eles fazem? Eles olham para os fundamentos. E além de recomendação para carteira de dividendos, a gente ainda tem casas que recomendam a companhia como compra. A última delas, a XP, com preço-alvo de R$16 por ação. E agora que a gente falou um pouco do momento da companhia e tudo aquilo que ela está envolvida de fato, que representa um risco, eu queria falar disso daqui, que para mim é um risco muito maior. Nós tivemos medidas também lá atrás, não iguais a essas, um pouco mais graves, mas a mentalidade, o modus operandi, ele é mais ou menos o mesmo. Por qualquer que sejam os meios de MPs APL, nós temos uma nova, que eles estão buscando alterar a regra para distribuidoras. Alguns já devem estar cientes disso, só que a gente fala de impactos não só de redução de tempo de concessões, a gente fala de impacto de valores, de regulação de preços, de interferência, que são exatamente as mesmas coisas que foram feitas lá atrás. Volto a repetir, lá em 13, 14 e 15 era uma outra medida. A finalidade era diferente, mas a força de obrigação, a intenção, e quem viveu lá atrás está compreendendo o que eu estou falando, ou você faça ou você será prejudicado, é a mesma coisa que estão tentando fazer agora. E esse é só um primeiro passo, esse é só um primeiro movimento. Portanto, esse tipo de medida me deixaria mais preocupado do que uma possível federalização ou qualquer coisa do tipo. Mas ainda assim, um pouco preocupado. Por quê? Porque isso pode ser oportunidade, e é o que a gente vai falar a partir de agora. CEMIG coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 7 recomendações para neutra, 4 recomendações para compra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Dentro das 6 categorias é sempre importante lembrar que ela é uma empresa de crescimento lento e que paga regulares e generosos dividendos. Pegamos a DRE da empresa, maior histórico possível, e é visível a crescente de receita dela, e ela também é uma empresa que nunca deu prejuízo aos sócios. O que a gente pode observar desses períodos que eu citei é uma queda de lucratividade até as mínimas no ano de 2016. Tudo consequência de interferência e ingerência no mercado, seja ele por força de obrigação ou seja ele por preços, até o momento em que a empresa volta a rentabilizar. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica muito boa, na casa de 20%, para o gigante que ela é. E aqui vocês enxergam claramente essa queda de rentabilidade até atingir apenas 2% de retorno sobre equity. A empresa se recupera, atinge patamares de 30% de rentabilidade, é uma rentabilidade muito boa para uma empresa tão massiva. E aqui é onde eu começo a falar do porquê eu não me preocupo, até o momento do gerenciamento de risco, onde eu vou falar para vocês o que eu faço ou o que eu farei. E aqui como auxílio eu vou me utilizar das palavras do Barsi. Eles estiveram aqui, eles causaram tudo isso, eles retornaram, e aqui ele se utiliza da frase ou das palavras que eles irão fazer de novo. Eu não quero ser tão enfático ou ser tão certo disso quanto ele, porém eu conheço muito bem e sei muito bem que a chance disso acontecer novamente é alta. E aqui a gente não trata só dela, eu falo de todas as outras. Se refletiu na rentabilidade e vai se refletir nos proventos. Dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica muito forte, 10,53%, é acima de Banco do Brasil, é acima de Sanepar, é acima de 99% das empresas da Bolsa de Valores. A CEMIG sempre foi uma das melhores pagadoras de proventos de toda a B3. E o que aconteceu lá atrás com as outras métricas aconteceu aqui também. Você tem queda na DRE, você tem queda de rentabilidade, queda de margens, consequentemente, queda de distribuição. Até o momento em que a empresa ganha tração novamente. Ela voltou a distribuir algo na casa de 14%. 14% é um rendimento muito forte. Então ela ganha tração até distribuir um super dividendo. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média 1988.
A empresa está sendo negociada a um preço sobre lucro de 3,70, um dos menores da sua história. E aí eu sei que isso sempre gera confusão. Existe essa confusão no Banco do Brasil do porquê elas são negociadas a múltiplos tão baixos. É quase que uma não aceitação do porquê o mercado não reconhece. Mas veja, acontece a mesma coisa sempre que o mercado desconfia da gestão. E não adianta misturar sentimentos, não adianta acreditar que algum dia isso vai ser reconhecido. Eu já trouxe isso no Banco do Brasil e vou trazer novamente. Excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. O último quesito, ele tem um impacto forte. A gente fala de perdas na ordem de 10, 20, 30% apenas em um dia, com apenas uma medida, com apenas uma notícia. E ninguém quer estar exposto de maneira indevida a isso. Por isso, esse tipo de empresa sempre, e prestem atenção na palavra sempre, o Banco do Brasil sempre vai ter múltiplos baixos. Ele nunca vai ter um múltiplo igual ao do Itaú. A CEMIG sempre vai ter múltiplos baixos. Ela nunca vai ter um múltiplo alto como a melhor empresa elétrica privada do país. Isso faz parte e a melhor coisa que a gente tem a fazer é aceitar, gostando muito da empresa como eu gosto ou não. E novamente, por que de tudo isso não me preocupa? É porque foi gerada uma oportunidade aqui e nós podemos estar diante de outra oportunidade aqui. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média histórica muito baixa, muito controlada, e por isso eu sempre sou muito crítico dos números da Taesa. Cada uma tem sua particularidade sim, só que aqui a gente fala de uma empresa estatal com uma relação de 2 vezes historicamente falando. A sua relação dívida líquida versus EBITDA nos últimos anos é de menos de 1 vez. Então a Taesa não tem desculpa, sendo privada, sendo eficiente, para passar toda essa dificuldade com um possível follow-on, emitindo mais dívida ou diminuindo proventos, uma vez que a CEMIG é estatal e controla muito bem o seu fluxo de caixa. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, ela ainda tem dividendos a serem distribuídos referente ao final de 23. Eu não costumo fazer preditivos porque eu não gosto, mas como a CEMIG ela é muito previsível, 10% acima do ano fiscal de 22 não seria nada muito difícil. Portanto, 1,65 dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração das empresas, nós teríamos um preço teto de R$ 27. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes com finalidades diferentes. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 3,04, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 11,10, extraímos a raiz quadrada e também teríamos um preço justo de R$ 27. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos de CEMIG, uma empresa de utilities, uma empresa do setor elétrico, e ela detém nota 4. Ela é uma ótima empresa. Lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos e negativos da companhia. Pontos positivos existem de sobra. Ela é um reloginho, a DRE dela mostra o quão constante ela é. Ela é muito rentável, ela é uma das melhores pagadoras de proventos do índice inteiro, um excelente controle de dívida, um excelente controle de caixa, e ponto negativo, ela só tem um, que é a gestão. Os pilares do Value Investing são excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão. No último, ela deixa a desejar, e esse caso e o vídeo de hoje, ou tudo o que está acontecendo com ela, é só um reflexo do porquê dos pilares do Value Investing. A cotação é penalizada, cada vez mais ruídos e a possibilidade muito ruim de uma federalização. Isso só corrobora com a importância do terceiro item. No último vídeo, a gente falou sobre ações ordinárias versus preferenciais, quais são as melhores dela, quais as diferenças e os riscos que implicam comprar uma ou outra. Quem manda isso é o seu portfólio. Caso você não tenha assistido, vale muito a pena você assistir. Todas as empresas que eu trago, eu sou sócio da CEMIG há muito tempo. E o que eu vou fazer mediante a toda essa federalização, a todo esse ponto dela? Nada. Eu não vou aumentar minha posição e nem irei vender nenhuma posição, mesmo que isso seja concretizado. Por quê? Porque eu já comprei em momentos de dificuldade, não só ela, como comprei a Eletrobras. A
gente fala de uma empresa completa que apenas a principal área de atuação dela é maior que muitos países da Europa, que é algo massivo e o povo mineiro conhece muito bem. Por sinal, um grande abraço para todo mundo de Minas. Eu viajava muito para Minas Gerais, hoje eu já não viajo mais, e é um dos melhores lugares caso você queira conhecer boas paisagens, boas pessoas e boa comida. Voltando aqui para o vídeo, ela atua no país inteiro. A gente não fala só de geração, transmissão, distribuição e de solução de energia de todas as fontes. A CEMIG, assim como a Eletrobras, ela é massiva. E a minha baixa preocupação é porque mesmo com tudo isso, ela ainda está próxima das máximas. De maneira descontada, ela está nas máximas. Uma empresa que há 6 anos atrás era negociada a R$ 5, R$ 6, hoje é negociada a 11, 12, 13 reais. E aqui eu finalizo, após uma análise fundamentalista, após uma análise das notícias, mostrando que ela é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, peca na gestão e o momento é a prova disso. Porém, essas quedas de 5, 10 ou 15%, eu sempre trago para os membros, isso não é oportunidade, isso é normal para ruídos. E caso num pior cenário, que tudo isso se concretize da PL, das MPs, da regulamentação, de ingerência, de federalização, e a empresa desabe 50% um cenário hipotético, como o próprio Luiz Barsi diz, eles nos deram e podem nos dar oportunidade. De novo, isso é oportunidade, e caso você não enxergue isso como oportunidade, é porque você investiu de maneira errada, com uma alta concentração, e aqui eu faço o convite para que você seja membro e faça parte da comunidade, aprenda a investir da melhor maneira, da mais saudável, com base em estudo, e comece a entender que no momento ruim ou no momento de queda, você é um comprador e não vendedor. Eu estou tranquilo porque a CEMIG esteve aqui, está aqui e muito provavelmente ainda estará aqui, uma empresa do porte dela, isso é quase como uma certeza. Portanto, hoje falamos da CEMIG. Deixa no comentário se concordam ou não, se estão preocupados ou não, porque se estão preocupados é porque o portfólio está montado errado, a carteira está montada errada. Anotem na agenda, sexta-feira, dia 22, a gente volta a falar da CEMIG, só que daí exclusivamente dos resultados dela. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!